essa aqui é a escola dele. Depois que eu deixar ele, eu tento gravar melhor. É super grande. Muito, 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 muito. Deixou o Arthur na escola já, ele não chorou, ele foi o primeiro a chegar e aí tinha as duas cuidadoras lá pra ficar com ele. Ele chegou no colo do Rafa, aí o Rafa foi entregar ele pra cuidadora e ele ficou meio inseguro, eu peguei ele, conversei com ele. Na verdade ele tava mais interessado no chocalho do que na cuidadora. Aí eu conversei com ele, expliquei pra ele que eu já voltava, que eu ia deixar ele com elas, que elas iam cuidar dele. E ele ficou tranquilo, ele não chorou, ele não fez tipo, manha, birra, nada. Ficou bem tranquilinho. E agora eu vou deixar o Rafa no trabalho, aí eu vou em casa e volto novamente, que vai ter atividade na escola, que vai ser uma atividade para os pais, né? Então os pais vão poder ficar aquele tempinho ali. E isso é bom dele ter ficado agora já, é porque quando eu chegar daqui a pouco na escola, eu já vou saber mais ou menos como foi a reação dele nesse comecinho, se ele chorou, se ele não chorou, se ele ficou tranquilo. Então agora são 8h20, eu pretendo voltar na escola às 10. Eu vou fazer tudo pra não chegar antes das 10, assim. Agora são 8h20, eu pretendo chegar lá às 8h25. Então pro Arthur até agora foi bem tranquilo, assim. Pra mim já foi um pouquinho mais complicado sair e tipo, olhar aqui pra cadeirinha dele e ele não tá. E eu não quero ficar chorando. Pra ele é tudo maravilha, ó, novidade, é descoberta. Enquanto ele não perceber que a mãe não tá lá, é maravilha. Se a mãe voltar antes dele perceber que a mãe saiu, porque apesar da mãe estar sempre perto, ele sempre se distrai muito tempo com um brinquedo, com alguma coisa, com outra pessoa. Ele sempre consegue ficar muito tempo longe da mãe. Longe da mãe não, né? Ele longe da mãe, a mãe está próxima, mas a mãe está no cômodo do lado. Então lá como tem muito brinquedo novo, então ele consegue ficar 1 hora, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 hora, interagindo com os próprios brinquedos. E lá é uma descoberta, todos os brinquedos são novos para ele. Então ele tem muito o que explorar. Ai, por que eu me sinto assim? Acabei de deixar o Rafa agora no trabalho. Agora eu tô indo pra casa. E ainda não consegui parar de chorar. Ainda tá difícil isso. Eu acho que o mais difícil é imaginar o que tá acontecendo, imaginar o que ele tá sentindo, o que ele tá passando. E não sei, não tá perto dele, não tá junto com ele. E eu tava pensando agora, essa é a primeira vez que eu me vejo sozinha aqui em Portugal. Foi o que eu falei no começo, quando eu comecei a gravar, que a gente já tinha ficado alguns minutos, 1 hora no máximo, separado quando eu tava no Brasil, que eu saí com a minha mãe, ou que eu fui fazer alguma outra coisa, fui ao banco, e ele chegou a ficar algumas vezes com o Rafael. Só que desde que eu cheguei aqui em Portugal, o Arthur é o meu melhor amigo, é o meu companheiro, a gente conversa o dia inteiro, a gente conversa, né? Eu falo com ele e ele responde do jeito que ele sabe. E a gente tá o tempo todo junto. Então, imaginar que eu vou fazer alguma coisa agora e
que eu não tenho que me preocupar em levar o carrinho, que eu não tenho que pensar no horário que eu vou, no horário que eu volto, se tem sol, se vai pegar sol nele, sabe? Pensar em fazer alguma coisa sem ele ainda é muito surreal pra mim. Eu não consigo imaginar não ter ele junto. Foi uma decisão muito difícil, mas foi muito bem pensado. E a gente conversou com o médico, conversou com o pedagogo, com o psicólogo, que seria o melhor para ele, que ele estava sentindo essa falta, que ele estava sentindo a necessidade de ter outras crianças. E que é uma coisa que aqui a gente, em casa, a gente não consegue proporcionar para ele. Eu levo ele no parque, a gente sempre saía 2 vezes por dia para passear, então algumas vezes a gente encontrava algumas crianças, outras não. Até porque a maioria das crianças estavam na creche, né? Estavam nos infantários. E a gente tomou essa decisão realmente porque seria o melhor para ele. Isso me consola, apesar de estar sendo muito difícil, apesar de eu não conseguir ainda, sabe, imaginar os meus dias sem o Arthur o dia inteiro do meu lado. Eu vou passar agora em frente à creche de novo, a vontade que eu tenho é de ir lá e pegar ele, voltar pra casa, deitar junto com ele, ficar ali, ó, grudadinha, sem parar. Imaginar agora que é tudo só eu, né? Foi difícil pra caramba, porque antes era eu, o Rafa e o Arthur. A gente trabalhava junto, a gente passava o tempo inteiro junto. O Rafa trabalhava comigo. Opa, peraí, a curva, peraí. Aí. O Rafa trabalhava comigo, a gente trabalhava junto no Brasil. Então foram praticamente 6 anos, 5 anos que a gente passava o dia inteiro junto. E quando a gente chegou aqui em Portugal, a primeira separação foi a nossa, né? Porque ele foi trabalhar em outro lugar e ficou eu e o Arthur. Então eu ainda tinha o meu companheirão, sabe? Eu ainda tinha o meu bebezinho que tava comigo ali o tempo todo. E agora que ele tá maiorzinho, então ele passa a interagir mais. Então passa a preencher os meus dias. E aí agora foi cortar o meu cordão umbilical, né? Foi a primeira independência dele. Eu não sei se eu vou conseguir deixar ele o dia inteiro na creche. Talvez, eu acho que a princípio deixar ele só meio período. Mas aí por outro lado eu vejo que se a adaptação dele estiver boa, dependendo de como tiver a adaptação dele, eu preciso voltar a trabalhar também. Desde a gravidez que eu tive que parar de trabalhar, porque eu tive os problemas na gravidez, então eu tive que parar de trabalhar e não voltei até hoje, né? Então eu sinto falta também um pouco dessa questão profissional, de poder trabalhar, de me sentir útil, sabe? Eu acho que é muito importante também você ter a sua cabeça ocupada, né, pelo seu trabalho, você ter a sua renda, eu sempre trabalhei a vida inteira, então eu queria muito voltar a trabalhar, mas ainda, eu não sei, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Neste momento eu quero me concentrar nisso que a gente está vivendo, eu quero me concentrar na adaptação do Arthur, em que forma que eu vou conseguir adaptá-lo melhor e que seja menos doloroso para ele, que ele consiga, que seja divertido, que a escolinha seja que venha a acrescentar para ele. Eu tô passando em frente à escolinha agora, só que esse horário ainda tá um pouco frio lá fora, né? As crianças vão estar todas do lado de dentro. Tô chegando em casa já. Eu vou agora, sei lá, fazer alguma coisa, sentar e chorar até as 10 da manhã. E aí eu volto com vocês já já.